Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema principal desse canal, que é o autoconhecimento e você. Nós vamos falar de uma forma simples e direta para você sair desse vídeo afiado para praticar o autoconhecimento e com isso você conquistar todos os seus sonhos e objetivos de vida. A maior aventura da vida é a jornada dentro de si mesmo. É como você explorar um continente desconhecido, cheio de mistérios e segredos. Nesse vídeo, nós vamos guiar você por essa jornada de autodescoberta dentro de si mesmo. Olá, passageiro das estrelas! Seja bem-vindo aos alfarrábios da sua alma. Hoje nós vamos explorar um tema bem simples e básico, o que é o autoconhecimento, para que você entenda claramente, de uma forma bem simples, o que é o autoconhecimento e para que você possa já começar a praticar no seu dia a dia. E qual que é a vantagem de você praticar o autoconhecimento? É que quando você pratica, você colhe os resultados. E os resultados do autoconhecimento, eles permitem que você realize os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos de vida. Mas me conta uma coisa, você consegue atingir todos os objetivos que você se propõe? Você consegue realizar os seus sonhos? E afinal, você tem sonhos e tem objetivos de vida? Ou você acha que não, que nem vale a pena pensar nisso, que é melhor ir vivendo, empurrando com a barriga? E você acredita que o autoconhecimento ele pode ajudar você a atingir os seus objetivos? Ou não, você nunca nem pensou nisso? Bem, se você entrou nesse vídeo é porque você acredita que o autoconhecimento pode trazer alguma coisa de bom para você, não é? Então eu te falo, o autoconhecimento ele pode ajudar você a atingir as coisas que você quer, desde que você pratique ele com regularidade. Então vamos ver o que é o autoconhecimento para você poder já praticar? E aí eu já vou te passar um exercício prático para você já começar hoje mesmo, ou no máximo amanhã, tá bom? E você tem o hábito de se conhecer? Você já é habituado a praticar o autoconhecimento? Se sim ou se não, me conte aí nos comentários como é que você se sente, se você já pratica, se você não pratica, se você está pretendendo começar. Se você tiver outras dúvidas e sugestões sobre autoconhecimento e questões relacionadas, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai fazer vídeos a respeito das suas dúvidas, tá bom? Mas afinal, o que é o autoconhecimento? Vamos falar de uma forma bem simples. O autoconhecimento é um processo de você compreender a si mesmo, de você entender como você funciona diante da vida, como você funciona internamente. Então tem duas formas de você ver o autoconhecimento. O conhecimento de você consigo mesmo, interno, e o conhecimento de você em relação ao mundo. E o autoconhecimento, ele funciona em 4 aspectos da vida. Na sua mente e nos seus pensamentos, nas suas emoções e nos seus sentimentos, no seu corpo físico e nas suas atitudes e reações ou nas suas ações e reações diante do mundo, diante das coisas, diante de si mesmo. E também na sua alma e nas suas vibrações. Então, o autoconhecimento ele vai trabalhar nesses 4 aspectos. Em relação à sua mente, como que vai funcionar o autoconhecimento? Você vai se observar os seus pensamentos, observar o que você pensa quando você está sozinho consigo mesmo, observar o que você pensa quando você está se relacionando com o mundo. E aí, com base no que você percebe de si mesmo, dos seus pensamentos, você vai tentar modificar aquilo que não está bom e melhorar ainda mais aquilo que está legal. Sobre as suas emoções e sentimentos, você vai começar a observar as emoções que você tem quando você está sozinho consigo mesmo. As coisas que você sente dentro de você quando você está sozinho, quando você está realizando alguma coisa dentro de você, o que está acontecendo? Ou quando você está se relacionando com outras pessoas, com as situações do mundo, no seu trabalho, na escola, na faculdade, com seu namorado, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Enfim, você vai perceber quais são as emoções que você tem diante das pessoas. E aí você vai se conhecendo, entendendo o que faz bem para você, o que faz mal para você, o que faz você se sentir bem,
o que faz você se sentir mal. E aí você vai ter condições de separar essas emoções, separar o joio do trigo e colocar as emoções que são negativas de um lado e pensar: como que eu posso melhorar isso? Como eu posso me distanciar dessas emoções negativas? Às vezes você vai precisar se distanciar de certas situações para que você possa se distanciar daquelas emoções negativas. Ou então você tem que modificar o seu modo de pensar para que você não sinta daquela forma, naquela situação. Então uma coisa vai interferir na outra, por isso que você tem que ter o entendimento dos seus pensamentos e das suas emoções, porque as coisas são conectadas. Às vezes o que você pensa faz você sentir, e vice-versa. O que você sente faz você pensar alguma coisa. Então essas coisas estão conectadas, e quando você entende o que você pensa e o que você sente, você começa a ter controle e poder modificar essas coisas. O seu corpo físico também é importantíssimo você conhecer, você entender o que está acontecendo com o seu corpo físico, seja os movimentos que você faz, seja quando você está parado ou em movimento, você notar as tensões que se formam no seu corpo, ou notar o que deixa você relaxado, o que deixa você se sentindo bem fisicamente, o que faz você sentir tensão, né? Quando você realiza determinadas coisas ou quando você sente determinadas emoções. Quando a gente está com raiva, às vezes a gente comprime a nuca, comprime o pescoço, comprime os braços, numa atitude de segurar a agressividade. Ou então você se solta e tem a tendência de partir para cima da outra pessoa. Quando você está feliz, você tem a tendência de relaxar, de respirar mais fundo, a sua respiração fica mais gostosa. Então você vai observando as reações no seu corpo, as atitudes também que você tem em relação às pessoas, em relação ao mundo, e você vai ligando isso com as suas emoções e com a sua mente. E aí você vai ter um controle maior do que fazer. Aí você pensa: opa, eu tive essa atitude porque eu tive essa emoção e porque eu tive esse pensamento. E aí, se é uma atitude negativa que você teve, você consegue mudar as suas emoções, consegue mudar os seus pensamentos. Com essas mudanças, você também muda as suas atitudes. Então, perceba que essas coisas estão ligadas. Também a sua alma e as suas vibrações. Então, quando você está em determinados ambientes, você sente a vibração daquele ambiente. Como é que é a vibração de você consigo mesmo? Como é que você acorda de manhã? Como é que você passa o seu dia? Você sente uma vibração naquele ambiente que você está frequentando, que é boa ou ruim e que faz você se sentir bem ou mal? As vibrações, elas são muito sutis, mas elas também interferem nas suas atitudes, nas suas emoções e nos seus pensamentos. E aí a sua alma, ela tem uma vibração própria também, que vai fazer com que você haja no mundo de determinada maneira, de acordo com essas vibrações que você tem. Então são esses 4 aspectos principais que vão fazer você adquirir o autoconhecimento, você observar todas essas coisas que acontecem em você. Mas você pode fazer isso um de cada vez. Nós vamos aqui mostrar um exercício que você pode começar a fazer agora, que já vai te ajudar no autoconhecimento. Mas antes da gente começar esse exercício, eu quero te pedir, se você está gostando desse vídeo, se você chegou até aqui, deixa aquele like iluminado, se inscreva aí no canal, se você for novo por aqui, deixa aí os seus comentários, as suas dúvidas, tudo que você quiser saber sobre autoconhecimento, autoestima, crenças limitantes, prosperidade, como adquirir prosperidade, abundância na sua vida. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, que também querem praticar o autoconhecimento, que também acham importante se conhecer e que sabem a importância que tem o autoconhecimento para você realizar tudo que você deseja na sua vida. Vamos para o nosso exercício. Então, como praticar o autoconhecimento? Eu vou te passar aqui um exercício prático para você já começar amanhã, tá bom? Amanhã cedinho você já vai começar a praticar o autoconhecimento. O que você vai fazer amanhã cedinho? Você vai levantar, você vai fazer uma pergunta simples logo de manhã para você mesmo, que é: o que eu estou pensando quando eu acordo? Então você vai observar os seus pensamentos. Deixa acontecer os pensamentos, mas você fica observando você pensando. O que eu estou pensando? Aí o seu pensamento naturalmente vai fluir, porque é assim que acontece. O pensamento é uma coisa que a gente não tem controle, percebe?
A mente, ela é uma máquina que fica funcionando, como se fosse um computador, um processador. O computador fica lá funcionando, aí você está fazendo uma outra coisa aqui e ele continua fazendo um monte de coisa lá. A máquina que é a nossa mente, ela tem isso com os pensamentos. Enquanto você está fazendo outras coisas, sentindo ou praticando qualquer coisa, tendo atitudes na vida, falando, o seu pensamento continua acontecendo. Ele é uma coisa que parece incontrolável. Você vai falar, não tem como eu controlar os pensamentos. Mas se você começar a observar os seus pensamentos, aí é como se aquele seu eu mais profundo, aquele seu eu que realmente deve ter o controle das coisas, ele vai assumindo o controle e ele vai conseguindo modificar os seus pensamentos, aqueles que você não deseja, e fazer com que os seus pensamentos vão para o lugar que você realmente quer. Tudo que você vai fazer é observar os seus pensamentos e anotar de alguma forma. Você pode anotar por escrito, pode marcar no seu Keep lá no celular, você pode anotar num documento do Word ou na sua agenda, ou então você pode gravar um áudio ou um vídeo no seu celular para você poder analisar posteriormente. E aí o primeiro dia terminou o exercício de autoconhecimento. E aí no segundo dia o que você vai fazer? Você vai observar as suas emoções. Então você vai levantar da cama e vai ficar observando as suas emoções. Vai observar ela quando você acorda e o máximo que você conseguir. Quando você está lá se trocando, o que você está sentindo? Quando você está colocando uma roupa? Será que quando você se troca, você presta atenção no que você está fazendo? Você faz isso com planejamento? Você se sente feliz com aquela roupa? Aquilo deixa você se sentindo com bem-estar, com alegria, com vontade de viver, vontade de seguir em frente naquele dia? Por exemplo, quando você acorda de manhã, você vai lá, escova os dentes, lava o rosto, veste uma roupa para ir trabalhar. Como que você se sente quando você está fazendo tudo isso? Você tem uma sensação de que é só mais um dia depois do outro, que não vai acontecer nada de interessante? Ou você sente, esse é mais um dia e eu estou super motivada para atingir os meus objetivos, para conquistar os meus sonhos. E esse dia, ele vai ser mais um dia que vai ser parte da conquista desses sonhos, da conquista desses objetivos. Ou não, ou você pensa que, que droga, eu vou ter que ir lá trabalhar, que porcaria, eu detesto trabalhar naquele lugar. Eu fico triste, fico chateado, fico com raiva daquele chefe meu, aqueles meus colegas de trabalho. Como que você se sente? O que você sente de manhã, na hora que você levanta? Então, esse é o seu exercício do segundo dia. E aí você vai anotar essas emoções que você sentiu. Você não precisa ficar o dia inteiro fazendo isso. É só naqueles momentos, na hora que você acorda ali, até você sair para o trabalho, você anota as emoções que você está sentindo. Aí no terceiro dia, o que você vai fazer? Você vai observar o seu corpo, vai observar como que você acorda, se você acorda relaxado, se você acorda tenso, se você sente alguma dor no corpo, se você se sente ansioso, se você sente uma energia gostosa para começar o dia no seu corpo, se você faz as coisas rápido ou você faz tudo muito lentamente. Você vai observar como que você pega a pasta de dente, passa na escova, se você derruba as coisas, se você tropeça. Todas essas coisas que acontecem com a gente, com o nosso corpo, são as coisas que você vai observar no terceiro dia. Aí você observa tudo que está acontecendo, como você toma café, né? Como que você se comporta na mesa, se você se senta bem para não prejudicar a sua coluna, ou se você sente de qualquer jeito, todo torto, né? Então tudo isso você vai observar no terceiro dia, tá? Observar o seu corpo. E aí você vai anotar ou gravar tudo que você sentiu. Você dá uma paradinha aí de uns 5 minutinhos e você grava, você anota lá no seu Keep tudo que você percebeu do seu corpo. E aí, no quarto dia, acaba o nosso exercício. Só 4 dias de exercício. Aí no quarto dia, você vai observar como está a sua alma, como estão as suas vibrações. Na hora que você levantar, você vai sentir como está a minha vibração. Dá uma paradinha e sente como que está a vibração do seu corpo, como está a vibração da sua mente. Está tudo indo rápido demais? Você sente que está atraindo coisas boas para você? Como que está o seu quarto? Como que é o ambiente do seu quarto? Está tudo bem organizado? E a energia pode fluir pelo seu quarto?
ou está tudo uma bagunça e você sente que a energia pode estar paralisada ali no ambiente. Observa o seu quarto, observa os ambientes que você está frequentando, a sua casa, a sua cozinha e um pouco o seu ambiente de trabalho. Tenta pensar, tenta lembrar como que você se sente lá, como é que você sente a vibração do ambiente. Sabe, você tem uma sensação estranha quando está lá, ou é uma sensação gostosa, vibrante, de alegria, de entusiasmo, de motivação. Como que você se sente nesses ambientes que você frequenta? Então, nesse quarto dia, você vai observar as suas vibrações e aí você vai conseguir perceber como é que está a sua alma. Tá? Se a tua alma está feliz, está se sentindo bem. As vibrações, quando elas estão organizadas, quando você sente todos os ambientes que você frequenta te trazem boas vibrações, então você vai ser capaz de sentir a intuição. Se você tiver com as vibrações energéticas dos ambientes, de você com os ambientes todo desorganizado, nada fluindo, então você vai ter dificuldade de receber intuições. Você vai fechar os olhos e só vai ver uma tela preta. A tela preta significa que você não está em contato com a sua alma, que a sua alma ela está meio desligada. Então você vai ter que corrigir essas vibrações para poder se conectar com a sua alma. Esse é o começo do seu autoconhecimento, se é que você já não pratica. Mas se você não pratica, vai ser o seu começo. Eu tenho certeza que você vai conseguir, com poucos minutinhos de manhã que você faz essas análises, que você começa a interagir com a sua mente, com as suas emoções, com o seu corpo físico, com as suas atitudes, as reações que você tem, com a sua alma. Você começa a se auto-observar. Isso já produz em você efeitos muito grandes e aí você vai poder começar a autotransformação. Porque não basta só a auto-observação. Você vai observar tudo que você está fazendo. Eu sou assim. E aí? O que você pode fazer para mudar aquilo? Né? Porque com certeza nem tudo vai estar bom, né? Então, não, tá tudo bom, tá tudo ótimo, eu sou assim mesmo. Isso é o mindset fixo. A pessoa que tem mindset fixo, ela não pode mudar, não pode se transformar, não pode seguir adiante, não pode fazer nada para mudar. Mas você não. Se você está procurando o autoconhecimento, eu tenho certeza que você tem um mindset de crescimento. Você não tem um mindset fixo. Você não acredita só em dons e talentos, que as pessoas que têm dons e talentos, elas conseguem se dar bem. Você acredita que qualquer pessoa pode melhorar, pode ir em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus objetivos. Ainda que você tenha dons e talentos, você pode melhorar, você pode se aperfeiçoar. E aí é que vem a autotransformação. Depois que você começa a se auto-observar, você vai ter que dar um outro passo, que é olhar aquilo que está bom e melhorar. E olhar aquilo que não está bom e modificar. Então você vai ter duas coisas para fazer depois da auto-observação. Começar a se modificar, começar a se transformar. Melhorar a sua performance naquilo que você é bom. Mudar o comportamento, mudar de atitude naquilo que você não está fazendo bem. E não se culpar, porque você sabe que você está sempre num aprendizado contínuo. Essa vida nossa, ela é uma escola com algumas férias, claro, mas é uma escola. Então a gente está aqui para aprender continuamente. A gente está aqui para se autoconhecer, para se autotransformar. E aqui nesse canal, justamente esse é o nosso objetivo. É trazer para você conteúdos para que você possa se autoconhecer, se autotransformar. Eu desejo a você e a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho a mais santa paz. Namastê!